Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Red Dead Redemption, o fim de um fora da lei. Capítulo 114, o poderoso passado de Stella. Enquanto Davey se preparava para estabelecer sua nova empresa de segurança, um de seus projetos mais importantes, ele naturalmente se certificou de reunir informações confiáveis. Com Carrit, o gerente do Banco Valentini, ele aprendeu que havia duas maneiras de montar uma empresa de segurança. A primeira opção era viajar até a capital federal e tratar pessoalmente de todo o processo, incluindo a preparação de todos os documentos necessários. Essa opção não foi cara, apenas algumas centenas de dólares em taxas de processamento. Mas quanto a quando a licença seria de fato aprovada? Isso era uma incógnita. Você precisaria de muita sorte. 2 ou 3 anos, talvez 5 ou 6, e a mensagem que você provavelmente receberia no final seria: candidatura recusada. A segunda opção era contratar um agente profissional, uma advogada. Você confiaria todo o processo de licenciamento a eles, pagando uma quantia significativa por isso. A velocidade do processo dependia inteiramente das conexões do advogado e de quanto dinheiro você estava disposto a gastar. Em teoria, se o advogado tivesse contatos realmente sólidos, a licença poderia ser obtida em apenas 7 dias úteis. Naturalmente, esses advogados nunca cobravam menos de $3.000, e muitas vezes muito mais. Candidatar-se e ser efetivamente aprovado são duas coisas muito diferentes. Então, quando Davey ouviu Stella mencionar o valor de $1.000, ele imediatamente perdeu o interesse. Talvez ela viesse de uma família influente e realmente tivesse a capacidade de realizar o sonho, mas ele não estava disposto a esperar meses ou até mais tempo. Senhor Calander, o senhor acha que meus honorários são muito baixos e que isso atrasaria o processo, correto? E não é que os $1.000 em si sejam inaceitáveis? Stella finalmente entendeu o que ele queria dizer e perguntou incrédula. Ela achava que seu preço era muito alto, mas acabou se revelando muito baixo, o que o fez duvidar de suas capacidades. Davey não escondeu nada. Exatamente, senhorita Stella. Preciso dessa licença de empresa de segurança o mais rápido possível. Pelo que eu vi, se tudo correr bem, pode ser emitida em 7 dias úteis. Não tenho interesse em esperar muito tempo, mesmo que isso signifique pagar uma comissão maior. Os olhos de Stella brilharam. Ela perguntou suavemente se, hipoteticamente, senhor Calander, eu conseguisse a aprovação dessa licença em 5 dias úteis. Quanto de comissão o senhor estaria disposto a pagar? Aquela única frase mudou a forma como Davey a olhava. Com base em suas conversas anteriores, ele compreendeu rapidamente a situação da senhorita Stella. Um advogado com fortes ligações familiares, mas com o escritório em dificuldades. Ainda assim, Davey não tinha intenção de tirar proveito da situação. 1.000 ou 3.000, para ele era pouco dinheiro de bolso. Considero um preço justo de $3.000, desde que o serviço seja concluído em 7 dias. Se você realmente conseguir a licença em 5 dias, senhorita Stella, estou disposto a acrescentar mais 500. Mas esses termos precisam estar escritos no contrato. E estou preparado para pagar um depósito de $1.000 adiantado. Davey falou de forma clara e direta. Não havia necessidade de artifícios, isso só prejudicaria sua própria dignidade. E uma advogada com fortes conexões, mesmo que devido a laços familiares, seria extremamente valioso para ele a longo prazo. Muito bem, senhor Calander, vamos assinar o contrato imediatamente. Acredito que será uma parceria muito agradável. Stella teve muita vontade de pular nos braços de Davey e lhe dar um beijo apaixonado. Isso foi simplesmente emocionante demais. $3.500. Um número que ela jamais sonhara em alcançar. Casos tão importantes eram normalmente reservados para advogados renomados em Saint Denis ou mesmo na capital federal. O sistema federal singular, com seus numerosos órgãos legislativos, tornava a demanda por advogados extremamente alta. Muitas universidades de prestígio abriram faculdades de direito. Um advogado típico ganhava cerca de $2.500 por ano, uma profissão muito bem remunerada e respeitável. Os advogados mais renomados ganhavam muito mais, mas monopolizavam quase todos os casos importantes, deixando os advogados juniores para trabalhar sob sua supervisão. Nos capítulos posteriores da história do jogo, referentes à sua vida anterior, Tilly Jackson, membro de uma gangue, mudou-se para Saint Denis e casou-se com um advogado chamado Pierre, definitivamente um salto em sua classe social. Agora, Stella só precisava concluir esse único caso para ganhar $3.500, e mal conseguia conter a sua empolgação. Senhorita Stella, embora eu esteja ansioso para começarmos logo, não se esqueça, hoje é sexta-feira. Amanhã e depois de amanhã são dias de descanso. Então, por que não desfrutamos primeiro de um jantar maravilhoso, enchemos nossos estômagos e depois assinamos o contrato? Mesmo que você quisesse voltar imediatamente, o último trem para Saint Denis já partiu. Davey disse com um sorriso caloroso. Ao ouvir isso, Stella imediatamente se arrependeu de sua decisão anterior. Se soubesse, teria corrido para Valentine assim que o telegrama chegou. Ela achava que as negociações seriam extremamente difíceis e se preparou mentalmente para uma batalha de 2 dias. Ela jamais imaginou que tudo correria tão bem, de uma forma quase inacreditável. Senhor Calander, o senhor é verdadeiramente um cavalheiro. Tentada pela promessa de milhares de dólares, Stella não hesitou em cobri-lo de elogios. Nesse instante, a carruagem parou. Eles haviam chegado à Fazenda Land. Capítulo 115. Davey, você arruinou meu apetite por café. Senhor Land, este é o seu rancho?
É tão bonito. No momento em que Stella chegou ao rancho, ela finalmente compreendeu a extensão da influência de Davey. Os vaqueiros carregando espingardas e os trabalhadores rurais lavrando nos campos. Tudo indicava a considerável riqueza de Davey. Tendo vivido toda a sua vida em uma cidade civilizada do leste, Stella estava acostumada a céus obscurecidos pela poluição industrial. Embora sua família também possuísse uma propriedade considerável, esse tipo de paisagem intocada ainda a cativava. Em uma cidade pequena como Valentine, a beleza de Stella era rara o suficiente para atrair todos os olhares. Mas assim que os espectadores perceberam Davey caminhando ao lado dela, suas reações pareceram compreensíveis. Originalmente, além de farm, cultivava uma boa variedade de plantações. Afinal, essa era a principal fonte de renda da fazenda. Mas Davey não precisava daquelas poucas centenas de dólares, então ele desmatou grande parte da área agrícola e plantou flores, puramente para decoração. A beleza da senhorita Stella acrescenta muito mais charme à minha fazenda do que qualquer flor, respondeu Davey. Senhor Callender, posso dar uma olhada na sua fazenda por um tempo? Perguntou Stella, esperançosa. Naquele momento, ela não se parecia em nada com a mulher incisiva e confrontadora de antes. Parecia a garota da porta ao lado. Claro, senhorita Stella. Será um prazer, disse Davey com um sorriso. Com a permissão dele, Stella, talvez aliviada após fechar um grande negócio, tirou os sapatos de salto alto. Ela pisou descalça na grama macia, caminhando com cautela a princípio, mas depois com crescente confiança. No brilho quente do pôr do sol, Stella parecia uma fada dançante, correndo, girando, saltando. De olhos fechados, braços abertos, sua expressão serena, como se estivesse abraçando a própria natureza. Crescer sob disciplina rígida em um lar solene, sobrecarregado por grandes expectativas? Não era de admirar que ela tivesse se tornado um tanto rebelde. Como muitas mulheres da época, ela ansiava por liberdade, por se libertar das restrições da sociedade e da religião. Davey permaneceu parado em silêncio, simplesmente absorvendo a vista deslumbrante. Obrigado, Sr. Callender. Eu realmente não me sentia tão relaxado há muito tempo. Nas cidades civilizadas do leste e em Saint Denis, as pessoas sempre usam máscaras. Sorrisos falsos, bajulação, ganância e eu. Suas emoções embaralhavam suas palavras. Muito bem, senhorita Stella, disse Davey com uma risada leve, levantando os calcanhares, talvez devêssemos pensar no que fazer com isso. Cavalheiro, você se importaria de carregar os sapatos de salto alto desta linda dama? Disse ela em tom de brincadeira. Claro, é uma honra, senhorita Stella. Davey caminhava à frente, segurando os sapatos dela, enquanto Stella o seguia saltitando. Hora do jantar. A aparição de Stella quase fez todos congelarem. Mac parecia prestes a babar. Só agora ele percebeu que a mulher que um dia compartilhou um café quente com ele era uma afronta à palavra beleza em comparação com a beleza real. O tio tomou rapidamente um gole de bebida alcoólica para disfarçar a expressão atordoada no rosto. Abigail beliscou John com força na cintura, tirando-o de seu olhar atônito. Nem sequer foi uma comparação justa. Como filha rica de Saint Denis, Stella ditou tendências na moda e na maquiagem da época. Com seu rosto angelical e figura deslumbrante, ela era a definição de uma amante dos sonhos. Esta é a senhorita Stella, de Saint Denis. Ela é advogada e nossa convidada mais importante hoje. Este é meu irmão, Mac. Este é o tio John e Abigail. E claro, nosso pequeno Jack. Agora, vamos fazer um brinde para dar as boas-vindas à senhorita Stella. O jantar começou num ambiente acolhedor e alegre. Stella esperava uma comida simples, mas os sabores refinados a surpreenderam. O pequeno Jack exclamou, "Você é tão bonita", deixando-a ainda mais feliz. A cordialidade ali era algo que ela nunca tinha experimentado. Parecia uma verdadeira família sem intrigas, sem segundas intenções. Por um instante, ela até se esqueceu do contrato. Após o jantar, uma empregada doméstica a levou até seu quarto, mais luxuoso do que seu apartamento em Saint Denis. O colchão macio fez com que ela se lembrasse de sua casa em Saint Denis. A empregada preparou um banho com água morna e espalhou pétalas de flores pela superfície. Stella mal podia acreditar que estava em uma pequena cidade do oeste. Enquanto isso, lá fora na varanda, Mac disse com inveja, "Davey, meu irmão, agora finalmente entendo por que você não quis tomar um café comigo. Se eu conhecesse uma mulher tão bonita, eu também não conseguiria tomar café quente em Valentine. Puta merda, Davey, você me fez perder completamente o interesse nas garotas de Valentine." Capítulo 116. A gangue de Laramie. 2 dias depois, na estação ferroviária de Valentine, Davey tocou o calor persistente em seu rosto e deixou seu olhar vagar em direção ao trem que se aproximava. Durante esses 2 dias, além de assinar o contrato no início, ele passou todo o tempo simplesmente acompanhando Stella. Passeios às cataratas de Cumberland e pesca no Rio Dakota. Passear ao luar, andar a cavalo. 2 dias passaram num piscar de olhos. Ela não sabe do meu relacionamento com Catherine? Ou será que ela está me testando em nome de Catherine? Sororidade falsa? Ele balançou a cabeça levemente, afastando essas distrações românticas. No momento, Davey só precisava esperar pelas boas notícias de Stella. É claro que os $1.000 que ele lhe adiantou não foram em dinheiro vivo, foram transferidos pelo banco. Esses $1.000 eram apenas a comissão. As taxas de processamento reais seriam de $3.000 a $5.000 adicionais, dependendo da rede de contatos do advogado. Mas esse dinheiro seria transferido diretamente para outros escritórios, não para o advogado pessoalmente.
A criação da empresa de segurança também exigia um escritório físico em uma das principais cidades do leste, e Stella cuidaria de tudo isso. Ele só precisaria pagar o aluguel. Valentine, Clube dos Veteranos. Após 2 semanas de reforma simples, o dia da inauguração finalmente chegou. E o primeiro veterano a aparecer foi, naturalmente, Mickey. Sr. Land, tem certeza de que deseja publicar notícias sobre o Clube de Veteranos de Valentine no jornal New Hanover Gazette? Se fizermos isso, poderemos ver um grande número de veteranos vindo para Valentine. Pode não haver muitos veteranos por aqui, mas ainda assim é um número considerável para uma cidade como a nossa. O funcionário do Valentine Gazette olhou fixamente para Davey, quase duvidando do que acabará de ouvir. Davey sorriu. Senhor, tenho certeza. Quero que a notícia sobre o Clube de Veteranos de Valentine seja publicada no jornal New Hanover Gazette. E deixem isso bem claro no jornal. Todos os veteranos são bem-vindos em Valentine. Eu lhes oferecerei alimentação e hospedagem gratuitas. Eles são heróis dos Estados Unidos, homens que um dia lutaram pela liberdade. Não deveriam ser vagabundos de uniforme. A maioria dos veteranos sem teto estava concentrada no leste, simplesmente porque o oeste não oferecia nenhum lugar para pedir esmola. As 2 cidades com o maior número de veteranos foram Blackwater e St. Denis. Em New Hanover, eles eram mais comuns em Annesburg e no posto comercial de Van Horn, onde os moradores ricos lhes proporcionavam pelo menos oportunidades suficientes para sobreviver. Em uma cidade pecuária como Valentine, muitas pessoas mal conseguiam se alimentar, quanto mais ajudar os outros. Sr. Land, o senhor é realmente um grande homem, disse o funcionário do Gazette com sincera admiração. Quando Davey tentou pagar pelo anúncio no jornal, a equipe se recusou. De acordo com a política do jornal, uma matéria como essa merecia estar na primeira página. Além de ser gratuita, o autor ainda receberia uma recompensa. A sede principal do New Hanover Gazette ficava em Annesburg. Valentine funcionava apenas como uma filial de telégrafo. A reportagem seria transmitida por telégrafo e publicada na próxima edição do New Hanover Gazette. Após resolver a questão do jornal, Davey foi em busca de um local adequado em Valentine para estabelecer a escola primária. Assim que a escola abriu, o nome Davey Land se espalhou por toda Valentine. Todos o conheceriam como o grande benfeitor da cidade, especialmente porque Valentine nunca havia tido uma escola primária antes. Se a popularidade de Davey crescesse o suficiente, ele poderia até se candidatar a prefeito até o final do ano. As pessoas subestimam o papel do prefeito. Embora o cargo não tivesse salário e existisse unicamente para servir ao público, a autoridade que o acompanhava era significativa. A estrutura política dos Estados Unidos enfatizava a autonomia local. Em termos simples, se Davey se tornasse prefeito de Valentine, ele responderia apenas ao povo de Valentine. Mesmo que o governador do estado de New Hanover aparecesse, Davey poderia ignorá-lo completamente. Ele poderia até mesmo criar leis exclusivas para Valentine. Por exemplo, em Straverre, Timmins impôs uma ordem de proibição, transformando Straverre em uma cidade seca. Os bares existentes foram obrigados a fechar por causa disso. Obviamente, essa proibição se aplicava apenas dentro dos limites de Straverre. Blackwater, também no estado de West Elizabeth, não tinha tais restrições. A forma como esse poder era exercido dependia inteiramente da governança local. Qualquer nova lei ainda precisaria de uma votação dos moradores da cidade. Se Davey controlasse a maioria dos votos, ele poderia até mesmo destituir o xerife Malloy, nomeado pelo governo federal ou não, e eleger um novo xerife. Naquela noite, porém, chegaram más notícias. O local de produção de uísque ilegal de Davey em Emerald Ranch havia sido atacado. 7 dos seus homens estavam mortos, e Donald estava gravemente ferido. Senhor Calander, foram eles, a gangue Laramie. Eles roubaram nosso uísque ilegal e tentaram nos matar. Donald foi baleado no braço direito e está sendo tratado na clínica. O Sr. Guthrie foi brutalmente assassinado. Capítulo 117. Ratos na sarjeta. Davey não era um estranho para a gangue Laramie. No ato final da história de sua vida passada, o retorno de John ao mundo dos foras da lei começou com a sua eliminação, matando Laramie, o líder deles. Mas a gangue Laramie de hoje não era algo que John pudesse enfrentar sozinho. Eles estavam no auge do seu poder. Uma quadrilha com quase 100 membros disposta a aceitar qualquer trabalho remunerado. Sua renda provinha inteiramente de serviços prestados a terceiros. Portanto, o ataque era óbvio, alguém os havia contratado para sabotar o negócio de uísque ilegal de Davey. A gangue Laramie não tinha negócios próprios. Laramie? Aquele rato da sarjeta? Quando foi que eles tiveram coragem de vir atrás de nós? Davey, vamos lá e acabamos com aquele desgraçado. As pessoas precisam aprender o que acontece quando mexem com a gente Rosnow Mac. A fronteira não era muito grande nem muito pequena. As gangues que atuavam na região geralmente se conheciam. Cada uma tinha seu próprio território, e a maioria se mantinha em sua área de atuação. A gangue Laramie costumava operar em Lemoyne, mas eles tinham cruzado a fronteira para New Hanover apenas para causar problemas. Em contraste com o furioso Mac, Davey manteve a calma. Matá-los não é difícil, Mac. A verdadeira questão é, como você pretende encontrá-los? Ou você acha que eles ainda estão sentados em Emerald Ranch esperando a gente aparecer? Pobre Sr. Guthrie, massacrado por eles. E nossos homens caídos. Agora qualquer um acha que pode subir em nossas cabeças. Mac, John, leve 20 dos nossos homens para Emerald Ranch.
Garanta a segurança da operação primeiro. Não deixe que nossos parceiros se assustem. A noroeste de Emerald Ranch ficava a fazenda Guthrie, de propriedade do Sr. Guthrie. Certa vez, algo curioso aconteceu ali. Um jovem trabalhador rural se apaixonou por uma ovelha, amarrou um laço nela e até lhe trouxe uma aliança de casamento. Infelizmente, devido a certas circunstâncias, ambos acabaram mortos. À medida que o moonshine de Davey se tornava popular em Emerald Ranch, Guthrie naturalmente se tornou um importante sócio comercial. Os lucros das colheitas não se comparavam aos da bebida ilegal? Mesmo uma pequena quantidade das sobras de Davey era suficiente para uma pessoa comum viver confortavelmente. Devido à distância, Davey precisava de um ponto de venda alternativo para sua bebida destilada ilegal, especialmente na estação Emerald Ranch. Todos os trens que passavam por ali compravam uma boa quantidade. Este ataque foi claramente planejado. Eles haviam coletado informações com antecedência. Caso contrário, não teriam atacado Guthrie. Mas Davey e o Laramie? Vamos mesmo deixar ele arruinar nossos negócios e simplesmente fugir? Perguntou Mac, indagando. Ele sempre teve um temperamento explosivo e era próximo de Donal e dos homens que morreram. Davey soltou uma risada fria. Arruinar nosso negócio? Nem pensar que ele vai se safar dessa. Lidar com a gangue Laramie não é complicado. Podemos não saber onde eles se estabelecem, mas não se esqueçam de como eles ganham dinheiro. Eles agem como caçadores de recompensas, fazendo trabalhos para os ricos e usando truques sujos. Em St. Denis, eles são notórios. Escuta, Mac, eu tenho um plano. Pagamos alguém para contratá-los, digamos, um dono de fazenda que precisa de um serviço. Oferecemos a eles mais dinheiro do que o normal. Então esperamos que eles venham direto para as nossas mãos. Mac não conseguiu se conter. Oh, Davey, esse plano é genial. Realmente, se me perguntar, seus planos são muito melhores que os do velho holandês. John assentiu com a cabeça. Esse é um plano sólido, Davey. Desta vez, com certeza, vamos pegar a gangue Laramie. Davey disse. Mac, John, se puderem, tentem pegar o homem deles vivo. Ele é só um capanga a serviço de outra pessoa. O verdadeiro alvo está escondido atrás dele. Talvez seja aquele gerente de vendas de bebidas, talvez outra pessoa. Esses ratos escondidos na sarjeta, precisamos arrastá-los para fora e mostrar a eles com quem se meteram. Muito bem, John, Mac, levem nossos homens e sigam para Emerald Ranch. Cada dia que perdemos nos custa mais do que podemos pagar. Encontrarei alguém que possa servir de intermediário. Assim que tiver notícias, enviarei alguém ao rancho para informá-lo. Com o plano definido, John e Mac partiram imediatamente, levando 20 pistoleiros diretamente em direção a Emerald Ranch. Nesse instante, Abigail saiu. Davey, por que você está mandando John para algo tão perigoso? Você me prometeu que nos daria uma vida tranquila. Capítulo 118. Repreendendo Abigail. O tom de voz de Abigail carregava raiva e dúvida. Ela tinha passado por tanta coisa só para deixar a gangue e viver uma vida simples e pacífica, para poder criar o pequeno Jack direito. Assim John não precisaria mais continuar realizando trabalhos perigosos. Mas agora Davey estava mandando John para brigar com outra gangue. Escute, Abigail, isto é o Oeste, não o paraíso. Aqui, roubos e assassinatos acontecem todos os dias. Enquanto você morar aqui, nunca conseguirá evitar essas coisas. Não se faça de ingênua. Você realmente acha que só porque eu tinha o John trabalhando como ajudante de fazenda, ele estava de repente livre de perigo? Se meu estabelecimento for assaltado, ninguém será poupado. Davey entendia o ponto de vista de Abigail, mas entender não significava concordar. Para ser franco, se ele só precisava de um ajudante de fazenda, por que escolheria John em vez de outra pessoa? Será que ele realmente pagaria $300 por mês por um simples trabalhador rural? Isso dava para contratar 10 homens. Uma escola para o pequeno Jack em Valentine, uma vida confortável, um salário alto, nada disso foi de graça. Se você quer alguma coisa, precisa dar algo em troca. Mas Davey, você sabe, eu estou com medo. Diante do tom áspero de Davey, Abigail ficou nervosa e insegura. Em sua essência, Abigail era uma egoísta refinada. Na história do jogo que se passa em sua vida passada, Arthur salvou John inúmeras vezes. No entanto, quando John quis se unir a Sadie para caçar Micah e vingar Arthur, Abigail tentou impedi-lo. Davey não tinha a menor intenção de ceder ao egoísmo dela. Abigail, entenda isto. Alguém está tentando roubar nosso negócio. Você vai mesmo ficar aí parada vendo eles levarem o que é meu? Isto não é roubo e não é crime. Isto é proteger a nossa propriedade. Eu pago $300 por mês ao John, ajudei-o a obter o título de oficial Valentine, paguei o resgate dele, esse é o trabalho dele. E se quando minha propriedade estiver sob ataque, você disser a John para não fazer o trabalho dele? Então, um dia quando você e o pequeno Jack se meterem em encrenca, ou enfrentarem um criminoso, quem exatamente vai ajudá-los? E por que deveriam? Abigail, use esse seu cérebrozinho tolo e pense. Abigail baixou a cabeça em resposta à repreensão de Davey, incapaz de dizer mais uma palavra. Ela percebeu então que talvez estivesse errada. Ninguém jamais lhe havia ensinado essas coisas antes. Em sua mente simples, viver em paz era tudo em que pensava. Todo o resto era uma grande confusão. Desculpe, Davey. Eu nunca pensei em nada disso. Eu só pensava, se pudéssemos viver em segurança, então tudo ficaria bem. Abigail tentou explicar, talvez até para compensar o ocorrido. Afinal, ela e John agora trabalhavam para Davey. Abigail, eu te entendo.
Mas você também precisa entender isto. Um lugar onde todos podem viver em paz é chamado de paraíso. Lembrem-se, eu jamais mandarei meu irmão para a morte. Isso basta. Muito bem, vá cuidar do pequeno Jack. De agora em diante, fique longe dos negócios e dos assuntos de trabalho. Davey acenou para ela, dispensando-a com um gesto de mão, sem vontade de continuar a conversa. Ele estava indo à clínica Valentine para ver como Donal estava. Sendo um de seus assistentes mais capazes, Davey se importava com ele até certo ponto. Clínica Valentine. Peço desculpas, Sr. Land. Donal pareceu grato, mas ao mesmo tempo culpado, ao ver Davey chegar pessoalmente. Isso não foi culpa sua, Donal. Se Laramie ousar mexer nos meus negócios, ele vai pagar por isso. Você já providenciou o que será daqueles jovens que morreram? Se algum deles tinha esposa ou filhos, eu me responsabilizarei pelo futuro deles. Davey cumprimentou o Dr. Ben Calovai e depois falou com Donal. Obrigado, Sr. Calander. Gilka tinha uma filha de 6 anos e uma esposa. Can tinha apenas um filho de 14 anos que trabalhava em nossa fazenda. Os outros eram solteiros sem família. Donal fez um breve resumo, com tristeza na voz. Aqueles homens estiveram com ele durante anos. No Ocidente, a maioria dos que se juntavam a gangues eram pessoas solitárias, órfãos ou imigrantes tentando sobreviver. Davey assentiu com a cabeça. Assim que o prédio de apartamentos estiver pronto, a primeira unidade será para a esposa de Gilka. Em breve, abrirei uma escola primária em Valentine, a mensalidade da filha dele será totalmente gratuita. Quanto ao filho de Can, se ele quer vingança e quer se tornar um pistoleiro, eu arranjo alguém para treiná-lo. Se ele prefere uma vida mais tranquila, eu arranjo trabalho fácil para ele. Donal assentiu com a cabeça, profundamente grato. O Dr. Ben Calovai, enquanto cuidava de seus ferimentos, não pôde deixar de dizer: um homem como você é raro no Oeste, Sr. Calander. No Ocidente, quando membros de gangues morriam, era o fim da história. Uma lápide já era considerada um gesto generoso. Ninguém se importava se eles tinham esposas ou filhos. Capítulo 119. Companhia de Segurança Terrestre. Rancho Esmeralda. John e Mac trabalharam a noite toda e chegaram bem depois da meia-noite. Apesar da hora, as luzes ainda ardiam por todo o Emerald Ranch, uma resposta persistente ao ataque da tarde. Muitos fazendeiros daqui tinham algum tipo de parceria com Davey na produção de uísque ilegal. Ninguém podia ignorar um negócio tão lucrativo. Mas o que aconteceu hoje os abalou. Depois do que ocorreu com Garris, eles temiam que seus próprios ranchos fossem os próximos. Até então, eles não sabiam ao certo quantos homens armados Davey tinha, e essa incerteza os deixava relutantes em continuar envolvidos. No entanto, assim que Mac e John apareceram com algumas dezenas de homens armados, esse medo diminuiu. Maldita gangue Laramie, ratos de esgoto, todos eles. E como era de se esperar, fugiram. Encontrá-los agora vai ser complicado. Teremos que esperar pelo plano do Davey. John, você pegou alguma coisa? Após verificarem os arredores separadamente, Mac e John se reagruparam na fazenda Garris. John balançou a cabeça. Nada, Mac. Perguntei por aí, depois do ataque, eles pegaram toda a bebida alcoólica ilegal e foram embora. Chegamos tarde demais. Dizem que eles seguiram para o sul, provavelmente de volta para Lemoyne. Droga. Parece que vamos ficar presos aqui por um tempo, John. John assentiu com a cabeça. Talvez devêssemos limpar o lugar e montar algumas barracas. As pessoas precisam de um lugar para dormir. A vida ao ar livre era normal para os cowboys. Morar em uma casa grande como a do Land Ranch era um luxo raro. Felizmente, a casa de campo dos Garris não sofreu muitos danos. Com um pouco de arrumação, voltou a ser habitável. Os outros 20 vaqueiros teriam que se contentar com barracas. Sinceramente, John, eu nunca pensei que você fosse deixar a gangue com a Abigail e vir para o lado do Davey. Quer dizer, mesmo quando fui embora com o Davey naquela época parecia irreal. Mesmo sendo irmão dele, tenho que dizer, Davey mudou muito depois de Blackwater. Naquela época, resolvíamos tudo na base da porrada. Agora, Davey prefere usar a cabeça. Mac tirou 2 garrafas de aguardente da sua alforge e entregou uma a John. John pegou o presente e suspirou. Mac, eu também não achava que fosse embora um dia. Abigail falava comigo sobre isso repetidamente, mas eu nunca conseguia me decidir. Com a gangue se mudando novamente, ela não queria continuar vivendo aquela vida. Isso me destruiu. No fim, foi Ozia quem me convenceu. Ozia, ele tem sido bom para mim, bom para todos nós. Não como Dat. Arthur também queria que eu fosse embora, mesmo que nunca tenha dito isso abertamente. Davey, ele me lembra como Dat costumava ser. Você não acha, Mac? Dat nos liderava em roubos. Agora Davey nos lidera. Nos negócios? Ah, engraçado como as coisas mudam. Mac riu. John, é mesmo. O Davey não para de falar dessa nova era. Não sei como ele ficou tão esperto de repente, a gente convive junto todo dia. Mas as coisas estão bem melhores do que antes. O Monchine nos rendeu uma fortuna. Nem sei quanto o Davey tem agora, mas deve ser muito. Parece dinheiro que nunca vai acabar, e essa é uma sensação maravilhosa. Se ainda estivéssemos com o Dat, provavelmente estaríamos nos escondendo em algum lugar desconhecido, fugindo para salvar nossas vidas. Após alguns goles de bebida forte, as palavras de John começaram a fluir livremente. Desde que vi Dat matar aquela garota inocente na balsa, eu soube que ele tinha mudado. Nada do que ele pregava fazia sentido. Que se dane o Dat, que se dane o plano. Tai Chi. Ele não sabe que eu não suporto mangas? As coisas estão melhores agora.
Abigail não fica mais me enchendo o saco falando do pequeno Jack. Graças ao Davey, consegui um emprego que paga $300. Chega de roubar e matar só para sobreviver. Vamos lá, Mac, vamos brindar ao Davey. Mac sorriu e ergueu a garrafa. A Davey. Assim como a gangue Van der Linde caçava Cole sem saber onde ele estava, Davey agora enfrentava um problema semelhante. Claramente a única coisa a fazer era atrair a cobra para fora da sarjeta. Mas encontrar um intermediário em Saint Denis e atrair a gangue Laramie levaria algum tempo. Nos dias seguintes, John e Mac permaneceram em Emerald Ranch, protegendo-se contra outro ataque. Nesse período, Davey transferiu $5.000 para obter a licença da Land Security Company. Na sexta-feira, Stella respondeu por telegrama. A papelada estava pronta. O endereço registrado da empresa era 361 da 7ª Avenida em Federal City, um pequeno prédio modesto. Era apenas para fins de registro, claro, mas Davey ainda tinha que pagar $80 de aluguel mensal. Com isso, a Davey's Land Security Company foi oficialmente estabelecida, e ele finalmente pôde começar a contratar pessoal de segurança por vias legais. Capítulo 120. Contratação de funcionários. A empresa de segurança foi extremamente importante? Significava que Davey finalmente poderia publicar anúncios de recrutamento em todo o país por meio de canais legais e adequados. E as pessoas que ele recrutaria não seriam marginais de rua como os que existem em gangues hoje em dia, mas homens com treinamento militar de verdade. Eles podem não se igualar aos atiradores de elite em pura habilidade, mas cada um deles seria muito mais capaz do que um membro comum de gangue. É claro que isso também significava que as despesas de Davey estavam prestes a disparar. Após refletir sobre o assunto, Davey decidiu começar contratando cerca de 40 funcionários de segurança. Isso seria suficiente por enquanto, e com uma força armada adequada ao seu lado, ele seria capaz de expandir sua operação de produção ilegal de uísque muito mais rapidamente. Atualmente, os soldados federais, mesmo soldados rasos na base da hierarquia, ganham $25 por mês. Os de patentes mais altas ganham mais, além de vários bônus. Davey foi até o jornal Valentine Press e enviou um anúncio de recrutamento para a Land Security Company. Ele não publicou apenas no New Hanover Gazette, mas também no Blackwater Ledger e no Saint Denis Times. Ele pagou $50 por 4 edições consecutivas. A maioria dos jornais do país eram semanais, ou seja, uma edição a cada 7 dias. Em outras palavras, Davey tinha acabado de comprar uma campanha publicitária de um mês. Aviso de recrutamento. Além de Security Company, devido a necessidades de expansão, está contratando funcionários em todos os Estados Unidos. Requisitos. Idade 20 de 32. Proficiente no manuseio de rifles e revólveres. Habilidade em equitação. Mais de 3 anos de experiência relevante. Capaz de seguir as instruções da empresa e concluir as tarefas com diligência. Compensação. 40 funcionários efetivos. Salário mensal de $100. A empresa fornece alojamento e alimentação, uniformes, armas e cavalos. Os funcionários em missões de campo recebem auxílio transporte. 6 dias de folga por mês. Horas extras e bônus calculados separadamente. 4 funcionários seniores. Salário mensal de $150. Inclui os benefícios regulares de um funcionário, além de 8 dias de folga por mês. Horas extras e bônus são calculados separadamente. É necessário passar por uma avaliação. Endereço: Land Farm, Valentine Township, New Hanover State. Nota 1. As despesas de viagem, ida e volta, bem como as refeições e hospedagem no mesmo dia, serão cobertas pelo Departamento de Segurança Territorial para os candidatos que não forem aprovados na entrevista. Nota 2. Os candidatos que não conseguirem comprar um bilhete podem candidatar-se nos Correios, a Segurança Territorial garantirá o pagamento. Davey acreditava firmemente que termos tão generosos seriam irresistíveis para a maioria das pessoas no país. Essencialmente, esse era o salário de um sargento. Um sargento típico ganhava cerca de $80 de salário base e com todos os adicionais, podia chegar a no máximo $100. Mas Davey não estava à procura de soldados comuns, ele queria verdadeiros profissionais com experiência real em combate. Agentes da Pinkerton demitidos, veteranos dispensados, caçadores de recompensas conhecidos por sua pontaria, esse era o tipo de homem de que ele precisava. Naturalmente, os custos mensais seriam enormes. Para um único funcionário regular, 2 conjuntos de uniformes por $30, uma espingarda Evans Repierter por $140, um revólver de ação dupla por $65 e um cavalo por $20, totalizando $255. Para 44 funcionários, isso representou um total de $11.220. Além disso, havia o salário base mensal de $4.600. Somando alimentação, munição, manutenção dos cavalos, gratificações, bônus e horas extras, o pagamento mensal total provavelmente chegaria a $8 ou $9.000. Ainda assim, comparado com o negócio de produção ilegal de bebidas alcoólicas, que rendia mais de $2.000 por dia, as despesas continuavam administráveis. Mais importante ainda, com essa mão de obra, Davey poderia expandir a produção ilegal de uísque em uma escala muito maior. A próxima edição do jornal só sairia dali a 2 dias, então as entrevistas teriam que esperar um pouco. Fazenda de terras. Caramba, Davey, você pirou de vez. Meu Deus. Empresa de segurança terrestre? 44 funcionários. O que você está tentando ser o próximo Pinkerton?
Caramba, $100 por mês. Aqueles rapazes vão invadir Valentine como uma verdadeira enchente. Nem mesmo Mac fazia ideia de que Davey estava planejando abrir uma empresa de segurança. Na última vez que Stella esteve aqui, todos presumiram que a visita se resumiria à loja e à escola. Quando Davey contou ao tio sobre isso, o homem quase deixou cair sua amada garrafa de uísque. Ah, qual é, tio? Precisamos de mão de obra, não é? 44 funcionários, é o suficiente para nos dar poder de fogo de verdade. A gangue Laramie se atreve a nos atacar porque acha que estamos com falta de pessoal. Aguardem. Assim que minha empresa de segurança estiver estabelecida, vamos ver quem ainda se atreve a mexer conosco. Mas as entrevistas são com você, tio. Confio no seu olhar. Você já se gabou o suficiente daquele garoto antigamente. Davey estava de ótimo humor. Com a empresa de segurança, ele finalmente sentia que tinha proteção de verdade. Nessa região caótica do Oeste, mesmo com suas habilidades de atirador de elite, ele não conseguiria lidar com tudo sozinho. Claro, terei o maior prazer em ajudar, Davey. Afinal, esta é uma empresa de segurança. Confie em mim, você está prestes a ver um velho trabalhador. Eu vou escolher os verdadeiros pistoleiros para você. A mera ideia pareceu entusiasmar o tio. Entrevistas? Ele nunca tinha feito nada tão interessante antes. Davey riu. Talvez você queira escolher uma roupa decente, tio. Com certeza. Anote na minha conta. Capítulo 121. A chegada de Trelawney. Alguns dias depois, o anúncio de recrutamento de Davey finalmente apareceu nos jornais. Com os 3 principais jornais cobrindo toda a região oeste, o nome Land Security Company se espalhou rapidamente, tornando-se o assunto da cidade quase da noite para o dia. Numa época em que a maioria dos trabalhadores ganhava apenas $30 por mês, um salário de $100 era incrivelmente alto. Davey nem sequer tinha se dado conta de que os agentes comuns da Pinkerton ganhavam apenas $60 por mês. E lá estava ele, oferecendo $100. Era um número tão exorbitante que até mesmo os funcionários atuais da Pinkerton começaram a pensar em abandonar o barco. Havia também a cláusula que estipulava que os candidatos reprovados teriam suas despesas de viagem de ida e volta reembolsadas, e que o Departamento de Segurança Territorial até adiantaria o valor da passagem para aqueles que não pudessem pagá-la. Essa única frase caiu como uma bomba no Ocidente. Davey não fazia ideia de quantas pessoas apareceriam correndo para as entrevistas assim que o anúncio fosse publicado nos 3 jornais. Por essa época, Trelawney retornou de St. Denis, e ele trouxe 2 pessoas consigo. Davey, estes são Penny e Rich. Acredite em mim, não se deixe enganar pela idade deles, os doces e o café que eles fazem são de tirar o fôlego. Passei um bom tempo convencendo-os a vir para Valentine. Trelawney anunciou com orgulho, como se esperasse elogios. Penny e Rich, ambos na casa dos 20 anos, pareciam nervosos. Deixar St. Denis e ir para Valentine foi um grande sacrifício, afinal, Valentine era apenas uma pequena cidade pecuária. Mas o salário mais alto os convenceu. Claro, Trelawney, confio no seu julgamento. Ei, Penny e Rich não precisam ficar tão nervosos. Agora que vocês estão aqui em Valentine, podem se acomodar. A partir de hoje, seu pagamento começa, $35 por mês. Minha cafeteria ainda não está pronta. O designer deve chegar em 1 ou 2 dias. Talvez você possa compartilhar algumas ideias. Baristas e confeiteiros normalmente ganhavam entre $15 e $40, então a oferta de Davey de $35, muito superior aos $25 anteriores, não era pouca coisa. Obrigado, Sr. Land. Vamos trabalhar duro. Ao ouvirem isso, Penny e Rich finalmente relaxaram. Assim que tudo foi acertado, Davey sentou-se para conversar com Trelawney. Trelawney perguntou sobre Dutch e os outros. Corval emboscou Dutch. Eles entraram sorrateiramente em Valentine e prenderam John e Strauss sem que eu soubesse. Mas é claro que os homens da Cornualha não eram páreo para Dutch e Arthur. Isso só alertou Corval de que a gangue estava por perto. Eles não podiam mais ficar no Mirante Orsechoy. Não sei para onde foram, provavelmente para o sul. Talvez você possa tentar procurá-los. Abigail não queria que o pequeno Jack levasse a vida nômade da gangue. E honestamente ela tem razão. A pedido de Oséias, John veio aqui com Abigail. Ah, você está um pouco atrasado. Abigail levou o pequeno Jack para passear. Você a verá mais tarde. Mas John, você não verá por um tempo. A gangue Laramie atacou meu negócio em Emerald Ranch não faz muito tempo. Mac e John estão guardando o local agora. Ao ouvir tudo isso, Trelawney não pôde deixar de exclamar. Ah, Davey, fiquei fora por tão pouco tempo e já aconteceu tanta coisa. Parece que terei que ir para o sul e encontrar Dutch e os outros. Ainda tenho algumas informações sobre eles. Quanto à gangue Laramie, ouvi falar deles lá em St. Denis. Um bando de criminosos que fazem qualquer coisa por dinheiro. A reputação deles lá é péssima, embora as pessoas ainda os contratem para trabalhos sujos. A expressão de Davey mudou. Trelawney, eles mataram vários dos meus homens. Estou furioso. Mas ratos escondidos na sarjeta não são fáceis de encontrar. Se você puder me trazer informações sobre eles, Trelawney, prometo que será generosamente recompensado. Ou você poderia ir até St. Denis, encontrar um intermediário e atraí-los sob o pretexto de contratá-los. Davey estava basicamente lhe dando uma missão. Trelawney sorriu, este era exatamente o seu campo de atuação. Por que não, Davey? É isso que eu faço. Com dinheiro suficiente, certamente haverá alguém em St. Denis disposto a atuar como intermediário. Aquele desgraçado do Laramie merece uma lição.
Davey fez um gesto discreto com a cabeça na direção de Alice, a empregada. Elisa tirou 2 charutos da caixa e os acendeu. Davey prosseguiu. Trelawney, se você encontrar Dati e os outros, passe uma mensagem para Ozia. Os títulos ao portador que roubamos do trem de Corval, o comprador está quase aqui. Diga a ele para vir a Valentine antes do dia 8 do mês que vem. Capítulo 122. O lendário caçador de recompensas se junta ao grupo. Trelawney permaneceu em Land Farm por apenas um dia antes de partir novamente. Ele precisava localizar o novo esconderijo da gangue e concluir a tarefa que Davey lhe havia dado. Davey já sabia que a gangue estava em Clemens Point, mas guardou isso para si. Se ele dissesse isso em voz alta, Dati e os outros poderiam pensar que ele os estava monitorando, o que só criaria mal-entendidos desnecessários. Fazenda Land e estábulos. Kieran Duff mantinha o lugar funcionando como um relógio. Agora havia vários estábulos, e Davey possuía 60 cavalos no total, embora, com Mac e os outros no Rancho Emerald, o lugar parecesse um pouco mais vazio do que o normal. E aí, Kieran? Parece que os estábulos estão indo muito bem sob seus cuidados, cumprimentou Davey com um sorriso. Kieran estava escovando um cavalo. Mesmo com vários tratadores ajudando, ele não se permitia ficar parado em nenhum momento. Senhor Land, minhas desculpas, estou um pouco sujo agora, disse Kieran, sempre respeitoso quando via Davey. Davey foi quem lhe proporcionou essa vida estável e confortável, e Kieran nunca se esqueceu disso. Está tudo bem, Kieran. Você não precisa ficar nervoso toda vez que eu apareço. Só queria avisar que provavelmente precisaremos comprar mais alguns cavalos em breve, cerca de 50. A fazenda não comporta tanta gente, então estou planejando comprar um rancho aqui perto e colocar você como responsável pela administração. Davey encostou-se na barraca, ainda sorrindo. Senhor Calander, um rancho inteiro? Receio não ser capaz de administrar algo tão grande. A voz de Kieran tremia ligeiramente de preocupação. Davey deu um tapinha no ombro dele. Eu acredito em você, Kieran. Você consegue. Você administrou os estábulos de forma excelente e estou muito satisfeito. É por isso que estou confiando a fazenda a você. Kieran imediatamente fez uma reverência. Agradeço a sua confiança, Sr. Calander. Após finalizar os preparativos para os cavalos, Davey dirigiu-se à loja de armas. Ele sabia que traficantes de armas estavam operando perto de Shade Belly naquele momento, mas depois de avaliar os riscos, decidiu não comprar deles. Atravessar as fronteiras estaduais significava que a remessa precisaria de uma escolta armada, e se algo acontecesse durante o trajeto, a perda não valeria a pena. Claro, as armas de fogo podem ser mais baratas por lá, mas Davey não estava preocupado com o pequeno diferença de preço, especialmente considerando a quantidade modesta de que precisava. O dono da loja de armas claramente não estava acostumado a receber encomendas tão grandes de Davey, e até ofereceu um pequeno desconto. A transação levaria alguns dias para ser concluída, mas a vantagem era que todos os riscos de transporte recairiam sobre o proprietário. Mesmo que as armas fossem roubadas na estrada, essa perda não seria problema de Davey. Quanto aos uniformes, ele poderia esperar até ter toda a sua equipe reunida antes de desenhá-los. Sem pressa. Algumas semanas depois, Davey não esperava que um simples anúncio de recrutamento atraísse uma participação tão grande. Assim que o jornal chegou às bancas, apareceram quase 200 candidatos, a maioria com aparência competente e fisicamente forte. Alguns eram magros, mas seus arremessos não eram nada ruins. Com tanta gente aparecendo, Davey correu para a redação do jornal para cancelar as próximas 3 edições do anúncio e publicar um aviso informando que as vagas haviam sido preenchidas. Pagar as despesas de viagem de ida e volta para mais de 100 pessoas custou-lhe quase $4.000, quase o suficiente para cobrir um mês de salários para seus funcionários. Mas como ele havia feito a promessa publicamente, não havia como voltar atrás. Comparado à reputação de sua empresa, $4.000 não significavam nada. Os candidatos rejeitados não ficaram exatamente felizes, mas entenderam que a concorrência era acirrada. Os altos salários atraíram muitos candidatos qualificados. Ainda assim, a generosidade de Davey com o reembolso das despesas de viagem lhe rendeu muita boa vontade. Chefes tão generosos eram raros naquela época. Davey havia planejado inicialmente contratar pouco mais de 40 pessoas, mas no final recrutou 52. Alguns candidatos eram simplesmente bons demais para serem descartados. Entre os 52, 17 eram ex-agentes da Pinkerton, e 6 ainda eram agentes ativos que haviam sido atraídos pelo alto salário. A maioria dos outros eram caçadores de recompensas com excelente habilidade a cavalo e pontaria, atiradores de elite em todas as áreas. Apenas 3 foram selecionados como funcionários seniores, todos testados pessoalmente por Davey. Suas habilidades de tiro eram comparáveis às de atiradores de elite. 2 deles eram sargentos aposentados, Emin Deva e Jason Cartman, ambos com vasta experiência em combate, o que agradou muito a Davey. O último candidato foi um caso especial, um caçador de recompensas com uma reputação quase lendária. Quase lendário porque geralmente trabalhava sozinho, mas sua taxa de conclusão de missões era extremamente alta. Entre os caçadores de recompensas, sua reputação se equiparava a nomes como Cole Stoldemire e Ike Seldin, líderes em sua área. Davey testou sua pontaria e ficou encantado ao descobrir que possuía reflexos 4 vezes mais rápidos. Uma descoberta rara e bem-vinda. Senhor Laval, estou curioso, disse Davey observando o homem. Com sua habilidade, o que o traz à minha empresa?
Kerry Laval, esse era o nome do lendário caçador. Aos 41 anos, ele ultrapassava o limite oficial de idade de 32, mas com uma habilidade como a dele, era fácil abrir exceções. Capítulo 123. O início da viúva durona. Agora sou casado, Sr. Calander. Tenho uma esposa que me ama e um filho maravilhoso. Ter uma família significa que não posso mais percorrer o país como antes, perseguindo fugitivos, coletando recompensas. Toda vez que eu saía, minha esposa ficava extremamente preocupada. Certa vez, um fugitivo que eu havia acolhido escapou da prisão e veio atrás da minha família. Por sorte, eu estava em casa naquele dia e evitei uma tragédia. Nem consigo imaginar o que teria acontecido se eu não estivesse lá. Tive que abandonar a vida de caçador de recompensas porque francamente me assustava. Mas eu não sei fazer mais nada. Já me candidatei a todo tipo de emprego, mas continuo sendo rejeitado. Na minha idade, ninguém quer me contratar. Eu ganhava bem quando era jovem, mas nunca economizei, então agora estou preso a trabalhos braçais e mal remunerados, ajudando em fazendas, ranchos, construindo casas. O que aparecer? O salário mal dava para comprar comida. Eu não conseguia nem comprar um bolo para o aniversário da minha esposa e do meu filho. Para ser honesto, senhor, se os correios não tivessem coberto minha passagem de trem, eu não teria conseguido chegar aqui vindo de Johannesburg. Sei que sou mais velho do que o exigido, mas realmente não tenho outra escolha. Este é o único trabalho que sou capaz de fazer. Então, por favor, senhor, considere me contratar. Eu realmente preciso deste emprego. Estou até disposto a aceitar um salário menor. Kerry Laval explicou com um sorriso amargo, num tom quase humilde, completamente diferente do lendário caçador e atirador de elite que costumava ser. Outrora, ele se destacava acima de todos os outros, galopando livremente pelas vastas planícies do oeste. Mas agora ele percebeu que não lhe restava nada. Esse foi o destino de muitos cowboys em seus últimos anos de vida, não apenas de Kerry Laval. Se o tio tivesse esposa e filho, ele poderia ter acabado na mesma situação. Parabéns, Sr. Laval. O senhor está contratado, como funcionário sênior. Dada a sua situação, posso adiantar-lhe 1 mês de salário para que possa trazer a sua família para cá. Como funcionário sênior, você tem direito a apartamentos da empresa. E felizmente meu prédio já está pronto. Você pode se mudar hoje mesmo. Davey deu um tapinha no ombro de Laval com um sorriso afetuoso. Este era um atirador de elite 4 vezes mais rápido, do mesmo nível que Mac. Com tamanha habilidade, talvez nem mesmo Mac conseguisse derrotá-lo. Para um talento como esse, Davey achou que até mesmo $1.500 teriam valido a pena, quanto mais $150. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Calander. Eu não sei o que dizer. Vou me esforçar ao máximo pelo senhor, Sr. Calander. Prometo. Laval agarrou as mãos de Davey com força, sem conseguir soltá-las. Para ele, aquilo pareceu um presente dos céus, como uma torta caindo do céu. Antes de vir, ele esperava ser rejeitado. Se não fosse pelo reembolso das despesas de viagem e hospedagem, ele não teria ousado tentar. Sua única confiança vinha de sua pontaria e habilidade como cavaleiro. Mais tarde, Davey o levou pessoalmente até o prédio de apartamentos, e Laval teve a sensação de estar sonhando. Em Johannesburg, os três dividiam um quarto apertado de pouco menos de 5 metros quadrados. Agora ele estava olhando para um apartamento de 50 metros quadrados, com cozinha separada, banheiro, closet, uma penteadeira cara, cortinas, tapetes e uma cama de verdade. Laval mal podia esperar para trazer sua esposa e filho para cá, para que pudessem desfrutar desta vida maravilhosa. Davey gostava muito de Laval. Além de suas habilidades impressionantes, Laval oferecia algo ainda mais valioso, lealdade. E naquele momento, Davey precisava de pessoas leais e confiáveis para que tudo corresse bem. Com 52 homens habilidosos sob seu comando, Davey havia se tornado uma verdadeira potência. Pelo menos nesta região ocidental, ninguém ousaria provocá-lo levianamente. Entretanto, em Clemens Point, após semanas escondida, a gangue Van der Linde finalmente se estabeleceu. Eles começaram a coletar informações sobre a ilha vizinha de Rhodes. Dentro do acampamento uma discussão estava começando. Vou esfolar aquele gordo desgraçado vivo e cozinhá-lo para o jantar, rugiu Sadie furiosa. Com a saída de Kieran Duff, Sadie assumiu as tarefas da cozinha. O trabalho repetitivo e entediante estava desgastando-a, deixando-a cada dia mais irritada, e ela não tinha paciência para as ordens de Pearson. Arthur viu Sadie, a viúva do rancho que ele salvara certa vez, discutindo acaloradamente com Pearson e correu para intervir. Cuidado com a sua língua, sua megera. Como executor da gangue Van der Linde, Pearson tinha um temperamento forte, especialmente com uma viúva que não recuava. Ao ouvir aquele insulto, Sadie perdeu a cabeça e avançou diretamente para cima dele. Felizmente, Arthur conseguiu contê-la. Caso contrário, Pearson poderia muito bem ter saído perdendo. Capítulo 124. O concorrente do cachaça irlandesa. Escute, Sr. Morgan, eu não sou preguiçoso. Eu trabalho, mas não vou fazer essa bobagem de picar legumes. Meu marido e eu, sempre trabalhamos juntos. Fazíamos tudo juntos. Já estive em áreas selvagens. Sei caçar, sei atirar e sei usar uma faca. Mas se você me obrigar a ficar aqui, eu juro que mato aquele gordo desgraçado. As palavras cruéis de Sadie fizeram Arthur perceber que ele não podia mais mantê-la cortando legumes. Muito bem, então venha comigo. Quer sair? Quer correr por aí como os homens? Então venha. Mas lá fora não somos apenas caçadores, também somos presas. E os que estão atrás de nós?
Eles têm armas. Diante da advertência de Arthur, Sadie respondeu com firmeza: não tenho medo de morrer. Arthur não teve outra escolha senão levar Sadie consigo para reunir suprimentos e enviar uma carta para Pearson. Ao chegarem à cidade, Sadie fez questão até de se vestir com uma roupa completa de cowboy. No caminho de volta, eles caíram em uma emboscada dos Lemoyne Raiders. A resposta de Sadie deixou Arthur atônito. Ela não apenas não demonstrou nenhum medo, como imediatamente sacou a arma e começou a atirar, mesmo que sua mira não tenha sido das melhores. Mas isso foi o suficiente para Arthur reconhecê-la. Fazenda de terras. Meu Deus, Davey, onde você encontrou tantos homens armados? Isso é inacreditável. Após Mac retornar com alguns de seus homens, a cena em Land Farm o deixou atônito. A princípio, Mac pensou que o local havia sido alvo de uma batida policial, até que avistou o tio passeando por ali com uma bebida na mão. Só então ele soube pelo tio que Davey havia fundado a Land Security e contratado 52 funcionários. Ele percebeu que cada um daqueles homens armados era de verdade. Muito bom, né, Mac? Nossos números estão crescendo rápido, mais do que o suficiente para proteger nosso negócio. Já que você voltou, vou pedir ao Sr. Cartman que leve seus homens para te substituir. Já consigo te imaginar resmungando todo dia. Você deve ter ficado falando um monte de besteira sobre mim pelas minhas costas lá no Emerald Ranch, Mac. Davey jogou um cigarro para Mac, provocando-o com um sorriso. Mac pegou o papel e começou a explicar por que havia retornado. Ah, Davey, somos irmãos. Como eu poderia falar pelas suas costas? Pergunte ao John. Na verdade, foi o John quem quis voltar. Talvez ele estivesse querendo se aproximar da Abigail, mas não vou dar essa chance a ele de jeito nenhum. Droga, eu também preciso de uma mulher, não é? Escuta, Davey, alguém nos passou uma mensagem sobre a gangue Laramie. Ele nos disse que uma das pessoas que apoiam a gangue de Laramie é a família Brightwhite de Rhodes. A família Brightwhite também está no ramo de produção ilegal de uísque. Mesmo sem nunca termos enviado vendedores para Lemoyne ou Rhodes, nosso uísque ainda aparecia por lá. Brightwhite achou que nosso negócio de aguardente acabaria se espalhando para lá. Então, eles entraram em contato com algumas pessoas, provavelmente gente que já nos odeia, e juntos juntaram muito dinheiro para contratar a gangue Laramie para sabotar nosso negócio. John e eu achamos que deveríamos trazer isso para você, Davey. O homem não quis dizer quem era, mas acredito que estava falando a verdade. Talvez fosse um inimigo da família Brightwhite, alguém que descobriu o que eles estavam planejando e nos passou a informação. Davey pensou por um instante e então juntou as peças. Inicialmente, ele presumiu que quem contratava a gangue Laramie eram os gerentes da destilaria, já que sua produção ilegal de uísque afetava os lucros deles mais do que qualquer outra coisa. Ele não esperava que a família Brightwhite também se envolvesse, mas fazia todo sentido. Os Brightwhites estavam no ramo de produção ilegal de uísque há anos, e Rhodes não era uma cidade seca. Era normal que eles conhecessem e se relacionassem com os gerentes da destilaria. Talvez eles já tivessem sido rivais antes, mas com o Moonshine de Davey repentinamente abalando o mercado, especialmente com seu novo modelo de vendas e um sabor tão bom quanto de bebidas premium, se não melhor, era natural que antigos inimigos unissem forças. Bastaria um gole da aguardente de Davey para os Brightwhites perceberem a diferença, e o fato de ele vendê-la mais barata só piorava a situação para eles. Davey também descobriu quem provavelmente era um informante, alguém da família Gray em Rhodes. Os Brightwhites e os Grays eram inimigos de longa data em Rhodes, travando uma guerra constante. Eles não perderiam nenhuma oportunidade de se atacarem. Morando na mesma cidade, eles tinham acesso a informações semelhantes. Além disso, os Grays controlavam a polícia de Rhodes. Portanto, fazia todo sentido que os Grays passassem as informações sobre Brightwhite para Davey, que também estava envolvido no negócio de produção ilegal de bebidas alcoólicas. Eles queriam que Davey atacasse a produção ilegal de uísque da família Brightwhite. Originalmente, meu plano era expandir primeiro para Nesborg e para o porto comercial de Van Horn, eliminando completamente os negócios dos gerentes de destilaria. Mas agora parece que precisaremos de um novo plano. A família Brightwhite, talvez eles devam ser nosso primeiro alvo. Capítulo 125. Partida para a cidade de Rhodes. O conflito entre Davey e a família Brightwhite era algo que nunca pôde ser resolvido. A produção de uísque ilegal dos Brightwhite não se limitava apenas ao seu clã. Ela também se estendia a St. Denis, a maior cidade do oeste. Rhodestown ficava perto de St. Denis e Caliga Hall, propriedade da família Gray, estava situada do outro lado do rio Kamassa, em frente à cidade. Por causa disso, a rivalidade entre as duas famílias estava diretamente ligada às lutas pelo poder em torno de St. Denis. St. Denis era uma parada que Davey teria que enfrentar mais cedo ou mais tarde. E ir para Rhodestown agora era vantajoso para Davey, especialmente porque a gangue Van der Linde estava baseada lá. Na trama do jogo de sua vida anterior, a gangue havia manipulado as duas famílias, uma contra a outra, até que tudo desmoronou. Primeiro, o jovem Jack foi sequestrado pela família Brightwhite e levado para St. Denis. Depois, Sean foi emboscado e morto pelos Grays em represália. No final, a gangue Van der Linde exterminou as duas famílias antes de seguir para St. Denis para resgatar Jack. Sr. Cartman, leve 20 homens para Emerald Ranch e proteja nossos negócios. Além disso, diga a John para retornar à Fazenda Land. Sr. Devar, Sr. Laval, a segurança da fazenda estará em suas mãos. Mac, traga alguns homens e venha comigo para Rhodes.
Davey definiu as atribuições de pessoal. Essa não era o tipo de viagem em que levar mais homens ajudava. Na verdade, menos homens tornariam as coisas mais fáceis. Eles não estavam indo lá para roubar ou matar diretamente, isso era comportamento de gangue. Eles iam quebrar algumas coisas, pegar algumas coisas e ir embora. Davey, que conhecia bem o enredo, estava claramente à vontade com esse tipo de trabalho. É claro que, quando chegasse a hora, ele chamaria reforços. Senhor Calander, por favor, permita-me acompanhá-lo. Posso ser útil? Laval se pronunciou de repente. Não precisa, Senhor Laval. Eu chamarei se precisar de alguma coisa. Davey compreendeu sua intenção. Laval simplesmente queria estar perto dele para se manter seguro caso algo inesperado acontecesse. Davey não tinha dito em voz alta, mas todos na empresa já sabiam que ele estava envolvido no negócio de produção ilegal de uísque. Ninguém se importava contanto que recebessem dinheiro suficiente. No Oeste, a produção clandestina de bebidas alcoólicas era apenas mais um comércio ilegal. Contanto que você não estivesse roubando ou matando, era considerado uma pessoa decente. E para a maioria dos pistoleiros, quem entre eles não havia feito algo questionável? Quando estavam prestes a partir, Davey e seu grupo foram parados por um menino. Davey o reconheceu. Ele era filho do Sr. Khan, um dos homens mortos durante o ataque da gangue Laramie ao Rancho Emerald. Seu nome era Levin Khan. Senhor Calander, por favor, permita-me segui-lo. Quero me tornar um pistoleiro e vingar meu pai, disse Levin com resolução inabalável. Davey olhou para o menino. Levin, eu sei quem você é. Seu pai morreu trabalhando para mim, e isso me dói profundamente. Eu cuidarei da vingança. Esse não é um fardo que um garoto da sua idade deva carregar, entendeu, Levin? Você precisa pensar bem nisso. Se você está fazendo isso apenas por vingança, não há motivo para se tornar um pistoleiro. Quando você se tornar um, eu já terei dado um jeito na gangue Laramie. Não responda imediatamente. Pense muito bem sobre o tipo de homem que você quer se tornar. Dê-me sua resposta na próxima vez que me vir. Por agora preciso ir. Davey deu um tapinha no ombro de Levin e caminhou em direção aos estábulos, onde Kieran já havia preparado os cavalos. Para essa viagem a Rhodes, Davey levou apenas 3 homens além de Mac. Eles já haviam trabalhado para Pinkerton e poderiam ser úteis de maneiras que outros não seriam. Ele é um bom garoto, disse Mac enquanto viajavam. Acho que ele poderia se tornar um atirador de elite, se você estiver disposto a ensiná-lo. Assim como o holandês nos ensinou. Ele tem potencial, não é? Tenho certeza de que você também viu isso. Para se tornar um atirador de elite ou um atirador de precisão, era preciso mais do que habilidade física ou talento. Era preciso convicção. A convicção era algo vago, mas quase todo atirador de elite a possuía. Mac tinha visto aquela convicção nos olhos de Levin. Habilidades e força podiam ser treinadas, mas convicção não. Talvez, respondeu Davey. Mas primeiro ele precisa entender o que está fazendo e por quê. Assim como quando seguimos o Date lembra, ele tem apenas 14 anos. Precisa de tempo para se descobrir. Davey falou casualmente sem muita preocupação. Ele estava dando ao garoto uma escolha. O que ele se tornaria no futuro era um caminho que ele mesmo trilharia. Enquanto isso, de volta à Land Farm, Abigail estava conversando com Rousseau, a esposa de Laval. Estou curiosa, Rousseau perguntou a Abigail. Por que você queria que o Sr. Laval fosse com Davey? Você não tem medo de que algo possa acontecer com ele? Capítulo 126. Delegado Arthur. Abigail não conseguia entender Rousseau. Aos olhos dela, o fato de Davey ter trazido John de volta do Rancho Emerald era motivo de alegria. No entanto, Rousseau desejava que seu marido pudesse sair e seguir Davey. Rousseau estava um pouco mais velha agora, mas ainda bastante atraente, afinal, ela era a mulher que convenceu um lendário caçador a finalmente guardar sua arma. Enquanto os homens geralmente estavam fora trabalhando, as mulheres ficavam em casa. Abigail e Rousseau tinham seus próprios filhos, então haviam se tornado amigas. É diferente, Abigail. Eu fico muito preocupada sempre que Laval sai, mas esse é o trabalho dele. O Sr. Land é um empregador realmente bom. Ele deu a Laval um emprego respeitável, uma casa, e está até abrindo uma pequena escola para que a pequena Ino possa estudar. Proteger o Sr. Land e seus negócios é responsabilidade do Laval. Sem o Sr. Land, o Laval, o pequeno Ino e eu ainda estaríamos espremidos naquele barraco de mineiro em Annesburg. Aquele lugar era pouco maior que nossa latrina atual. Morando lá, eu nem conseguia imaginar que tipo de futuro teríamos. Já que recebemos a generosidade do Sr. Land, devemos servi-lo lealmente, não é mesmo, Abigail? As palavras de Rousseau fizeram Abigail sentir um pouco de vergonha, porque ela nunca queria que John saísse para fazer recados com Davey, e em vez disso, sentia-se secretamente aliviada sempre que Davey deixava John ficar em casa. É que, tudo bem, Rousseau. Talvez você seja quem tem razão. Abigail queria dizer mais alguma coisa, mas nada saiu. Sua mente estava confusa. Talvez ela pudesse ir perguntar ao tio. 3 dias depois, Rhodes. Depois de me acostumar com colchões macios, dormir ao ar livre tornou-se insuportável. Quando chegaram já estava quase escuro. Davey, Mac e os outros procuravam uma hospedaria decente para se lavar. Olhem só. Quem temos aqui? Não é o nosso Sr. Morgan? O que é isso? Deixe-me ver. Um distintivo de delegado? Nossa, Arthur, você já é um delegado? Isso é inacreditável. Mac avistou uma figura familiar cavalgando em direção a eles e explodiu em surpresa. Davey também se virou, avistando Arthur. Davey, Mac, achei que meus olhos estivessem me enganando. É você mesmo.
Arthur desmontou do cavalo e aproximou-se, cumprimentando-os calorosamente. Ele sempre teve os irmãos Callandr em alta consideração. Sentia falta dos dias em que trabalhavam juntos, e vê-los novamente o animou. Davey sorriu. Arthur, parece que você está se saindo muito bem. Então, vocês estão planejando se estabelecer em Rhodes agora? É uma boa ideia. Arthur deu um sorriso impotente e balançou a cabeça. Davey, não é o que você pensa. Muita coisa aconteceu, e sinceramente tudo parece ridículo. Este é o plano do Dutch. Enfim, nós realmente estamos trabalhando para a polícia local. John, Abigail, o pequeno Jack e o tio, como estão eles? E o que os traz aqui? Davey sorriu. Eles estão bem, não se preocupe. Estamos aqui a negócios, resolvendo alguns problemas. Não é algo que eu possa explicar em poucas palavras. Delegado Morgan, se tiver tempo, talvez possamos ir ao bar, tomar um drink e colocar a conversa em dia. Arthur assentiu com a cabeça. Claro, Davey e Mac. Já faz tempo que precisamos tomar um drink. Mas há mais alguém, a senhora Sadie Adler. Ela também está na cidade. Você não vai acreditar no que ela se transformou. Acredite em mim, você vai ficar chocado quando a vir. Davey mandou os 3 empregados se instalarem na estalagem e depois foi com Mac e Arthur procurar Sadie. Sadie estava passeando pela cidade. Quando ouviu que envolvia bebidas, respondeu imediatamente. Claro, por que não? Eles se dirigiram ao Salão Rhodes, a mesa do 2º andar. Da última vez que estivemos aqui, causamos muitos problemas e tivemos que pagar indenizações. Melhor ficar no andar de cima desta vez. Arthur começou a contar a Davey e Mac o que havia acontecido ultimamente. Pouco tempo depois da gangue se mudar para Clemens Point, Dutch, Ozia e Arthur estavam a caminho da pescaria quando se depararam com Trelawney, que estava sendo transportado pelo xerife Gray e seus homens por fraude financeira, junto com vários membros dos Anderson Boys, que estavam presos em um vagão-prisão. Enquanto Dutch conversava com o xerife, os homens de Anderson arrombaram a carroça e fugiram. Arthur interveio, reuniu os rapazes Anderson com o xerife e, como pagamento, o xerife libertou Trelawney. Davey tomou um gole e disse, aquele cara, Trelawney, eu o mandei para St. Denis a negócios, e ele acabou se envolvendo em um golpe financeiro. Ele simplesmente não consegue tirar os olhos do dinheiro. Arthur riu. É a mais pura verdade. Ele é exatamente assim. Desde que ajudamos o xerife Gray, Dutch se deu bem com ele. Você sabe como Dutch é, Davey? Ele sempre foi um bom de lábia. Aquele xerife, o Sr. Gray, é um completo bêbado. Nunca resolve nada. Toda vez que você o vê, ele está completamente embriagado. Não faço ideia do que Dutch lhe disse, mas de repente Bill, Dutch e eu nos tornamos xerifes adjuntos. Nós fazíamos alguns serviços para ele, desmantelávamos uma operação de produção ilegal de uísque. Ah, Davey, você não veio aqui por causa do negócio de uísque ilegal, veio? Capítulo 127. Me chame de Sadie e não de senhora. Muito bem, Arthur, você adivinhou certo. Estou aqui por causa do negócio de aguardente ilegal. Há pouco tempo, minha produção ilegal de uísque em Emerald Rent foi assaltada. Foi a gangue Laramie. Laramie, você se lembra dele, não é? Davey abriu os braços enquanto falava. Arthur assentiu com a cabeça. Claro que me lembro daquele desgraçado. São um bando de criminosos que fariam qualquer coisa. Mas como tiveram coragem de ir atrás de vocês, irmãos Callandr? Será que se esqueceram da lição daquela época? A gangue Van der Linde já havia entrado em conflito com a gangue Laramie antes. Na verdade, já haviam entrado em conflito com quase todas as gangues. E era óbvio que os Laramie não tinham condições de provocar os Van der Linde. Quem sabe o que eles estavam pensando? Talvez alguém tenha acenado com notas de dólar demais para eles. Arthur, a informação que recebi é que um dos empregadores por trás da gangue Laramie é a família Brightwhite, aqui em Rhodes. Ele está produzindo aguardente legal, eu estou produzindo aguardente legal, e a minha tem um gosto melhor e vende mais barato. Então eles entraram em pânico e tentaram algumas artimanhas sujas para sabotar meu negócio. É por isso que estou aqui, para retribuir o favor. Davey explicou tudo. Não havia motivo para esconder nada disso de Arthur. Ah, então, Davey, você chegou na hora certa. Aquele alambique clandestino que arrombamos pertencia à família Brightwhite. E roubamos uma carroça inteira da bebida alcoólica ilegal deles, mas não sabíamos para quem vendê-la. Ozia teve uma ideia, levar a carroça inteira direto para a mansão Brightwhite e vendê-la para a velha senhora Catherine. Ah, ela quase perdeu a cabeça. Disse para levarmos para o salão e darmos de graça. Mas aí os Lemoyne Raiders apareceram no salão procurando confusão. Ozia quase morreu. Ele está mesmo ficando velho. Suspeito que a velha Lady Catherine os tenha avisado, na esperança de que nos eliminassem. Arthur deu um gole em sua bebida enquanto contava a história. Em 1861, eclodiu a Guerra Civil nos Estados Unidos. Ela se arrastou por 4 anos e terminou com a derrota da Confederação. Embora a derrota do Sul fosse inevitável, e embora 30 anos tivessem se passado, muitos ex-soldados confederados e muitos sulistas ainda se recusavam a aceitar o resultado. Eles se apegavam à crença de que o resultado da guerra ainda poderia ser revertido, que os direitos que outrora possuíam poderiam ser restaurados, principalmente os antigos donos de escravos que haviam perdido o poder sobre os negros. Assim, grupos de ex-confederados começaram a se reunir novamente. Liderados por um ex-soldado confederado chamado Lindsay Wofford, eles reuniram veteranos dispersos, homens brancos marginalizados e jovens reacionários. Juntos, eles formaram um grupo armado composto quase inteiramente por ex-confederados.
Como começaram a operar no estado de Lemoyne, ficaram conhecidos como saqueadores de Lemoyne. A velha senhora Catherine, droga, eu odeio esse nome, Arthur. É o mesmo nome de uma amiga muito querida minha, jovem, linda e muito inteligente. Isso me dá nojo. Dá vontade de apontar minha arma para ela ali mesmo. Ou pelo menos ela podia mudar de nome. Davey disse exasperado. Isso era normal em todo o país. Nomes como Davey, Mac, John ou Arthur eram comuns a dezenas de milhares de pessoas. As pessoas geralmente usavam os sobrenomes para identificar quem era quem. Assim, quando Davey precisou de uma nova identidade, ele não precisou mudar seu primeiro nome, apenas ajustar um pouco seu sobrenome. Arthur estava usando o pseudônimo Arthur Callahan, também uma mudança de sobrenome. O nome Arthur era comum em todo o país. Muitos pais batizavam seus filhos em homenagem ao rei Arthur. Entre amigos, as pessoas usavam o primeiro nome, formalmente usavam o sobrenome. Dentro da mesma família, apenas os mais velhos ou o filho mais velho usavam o sobrenome. Tomemos Mac como exemplo. Por ser o irmão mais novo, ele não podia ser chamado de Sr. Calander, apenas de Sr. Mac. Puta merda, Davey, como é que você conhece outra mulher bonita? Porque eu nunca ouvi falar dela. Me diga, Davey, essa senhorita Catherine é ainda mais bonita que a senhorita Stella? Perguntou Mac com um tom de irritação. Ele teve que admitir, estava com ciúmes. Ele pensava que Stella era um interesse amoroso de Davey, mas descobriu que havia outra pessoa. Foi um encontro maravilhoso, Mac. E a senhorita Stella foi apresentada a mim pela senhorita Catherine. Muito bem, chega disso, está me deixando de mau humor. Mas você, Sadie, você realmente me chocou. A última imagem que tenho de você foi naquela nevasca, tremendo quando Arthur te resgatou. Parece que você superou seu luto. Isso merece um brinde, não é? Davey riu. Ele não tinha a menor intenção de falar sobre mulheres com Mac. Essa era uma ótima maneira de arrumar confusão desnecessária. E confusão desnecessária entre irmãos era ainda pior. Davey pode me chamar de Sadie. Não me chame de senhora. E você tem razão, isso merece um brinde. Sadie ergueu o copo. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.